Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Vamos à parte 3, onde vamos discutir como fazer o controle de corrente do inversor. Tá? Bem, se a gente lembrar, a gente deduziu essa equação dinâmica no eixo de coordenadas síncronas para o nosso querido inversor. E agora nós temos condições de fazer o nosso controle de corrente. Então a nossa ideia, a gente vai fazer com que o nosso inversor imponha uma tensão de eixo direto e uma tensão de eixo de quadratura, e a gente vai obter uma determinada corrente na saída do nosso inversor. A gente já discutiu que a gente vai utilizar uma PLL, então nossa tensão de eixo de quadratura ela é nula em regime permanente, e consequentemente controlar a corrente de eixo de quadratura será controlar potência reativa, e controlar corrente de eixo direto seria como controlar a potência ativa, que a gente troca com a rede elétrica. Muito bem, vamos começar pela expressão do controle de eixo direto. Essa expressão, ela resulta para a gente num diagrama de bloco com a seguinte característica. A gente tem uma tensão V e D, correto? Essa tensão V e D, entrando aqui com tensão positiva, vou colocar com uma cor diferente aqui, tá? Ela subtrai a tensão da rede de eixo direto, tá? E além disso, nós temos um outro termo, que seria esse termo aqui. Esse termo aqui, ó. Ele é um termo que mostra o acoplamento entre a corrente de eixo direto e a corrente do eixo de quadratura, tá? Lembrando que o dρ dt é igual à própria frequência da rede, esse negócio aqui fica como ômega L corrente de quadratura. Isso aqui resulta pra gente, no quê? Se eu passar esses camaradas para o lado de cá, ficaria RD mais LDI dt. Então, na verdade, se a gente fazer a seguinte conta, 1 sobre LS mais R, a gente vai ter nada mais, nada menos que a corrente de eixo direto. Isso aqui é o diagrama de blocos do nosso sistema real, tá? Aqui a tensão ela te dá um choque elétrico, e a circulação de corrente provoca calor nos cabos. Então isso aqui é um sistema real. Agora nós vamos fazer um controle, ou seja, nós vamos inserir um sistema artificial aqui, que vai fazer a medição dessa corrente. Tá? Essa medição dessa corrente é feita por nada mais, nada menos que um conversor analógico a digital. E nós teremos aqui nossa corrente de eixo direto medida. Nós teremos uma referência para a corrente de eixo direto. Certo? E vamos passar isso aqui por um controlador. Pode ser um controlador proporcional. Tá? Esse controlador proporcional, ele vai resultar para a gente aqui exatamente na tensão que a gente estava procurando aqui. Tá? E essa tensão, ela vai atingir um conversor digital para analógico, que vai sintetizar essa tensão V e D. Tá? Isso aqui quem faz é o conversor. É o inversor. Juntamente com o seu PWM. Então ele pega o sinal de referência, tá? E ele sintetiza. Muito bom, Só que a gente tem alguns termos aqui que existem no nosso sistema que a gente poderia tentar compensá-los, tá?
Então, como que a gente pode fazer isso, né? Bem, nós podemos colocar aqui, né, se vocês lembrarem, aqui é um sinal negativo. Né? Aqui é um sinal positivo, né? E aqui é um sinal negativo. Então, se a gente colocar aqui, né, uma estimativa do ômega, L e Q, que eu vou colocar assim, né? Uma estimativa. Esse termo tenderia a cancelar o efeito desse camarada. Por que esse acoplamento é importante? Porque na hora que você dá um degrau no eixo de quadratura, isso afeta o eixo direto. Se a gente usa esse desacoplamento, a gente melhora muito a resposta dinâmica, né? E a gente aumenta a independência das duas coisas. É claro que essas duas variáveis não são exatamente iguais, teria o atraso e tudo mais, né? Visto que isso aqui é um sinal medido e isso aqui é a realidade. Mas é a melhor aproximação que nós teremos dele. Nós também podemos fazer exatamente o mesmo para compensar esse distúrbio causado pela tensão VGD. Então, o que a gente conseguiu estimar, né, da tensão de eixo direto VGD, a gente utiliza aqui. Se a gente conseguir fazer, né, com que esse camarada seja igual a esse e esse camarada seja igual a esse, o sinal que o controlador calcula aparece aqui na cara da planta, que é a nossa função de transferência. Então, desde que a gente faça essa compensação, tudo certo. Tá? Ok. Dessa forma, né, nós poderíamos, né, fazer aqui a seguinte conta, né? A gente poderia falar que esse diagrama de blocos, ele é aproximadamente a corrente de eixo direto de referência, um controlador KP, 1 sobre LS mais R. E aqui a gente realimenta. Então, olha que interessante. Nós chegamos nessa função de transferência. Se a gente tentar calcular qual que é a relação entre o ID dividido pelo ID asterisco, a gente vai chegar à conclusão que vai ser Kp sobre Ls mais R sobre 1 mais Kp sobre Ls mais R. Que implica isso aqui seria 1 Kp sobre Ls mais R mais Kp. Então, essa seria a função de transferência teórica em malha fechada. Primeiro, ela é de primeira ordem, isso é muito bom, não tem sobressinal, não tem overshoot, legal. Mas ela tem um problema, tá? Qual que é o problema dessa conta aqui? Qual que é o ganho dessa função de transferência? O ganho dela é só fazer o limite de S tendendo a zero. Ele é Kp sobre R mais Kp. Então, o único jeito desse negócio dar 1 é se o Kp for muito grande. Isso aqui, em teoria, é diferente. Isso quer dizer que você vai ter um erro em regime permanente e todo mundo associa isso ao controlador proporcional. Não é novidade para a gente. Outra coisa legal é tentar entender qual que é a unidade desse Kp. Tá? A unidade desse Kp, ele é algo que transforma corrente, ou seja, ampere, em volts, que é uma tensão. Isso aqui é uma tensão, isso aqui é uma tensão, isso aqui também é uma unidade de tensão, é uma força contra a eletromotriz. Para passar de ampere para volts, a gente precisa que o Kp tenha uma unidade de ohms. Consequentemente, esse Kp ele poderia ser interpretado como uma resistência,
Isso fica até claro quando você nota que ele fica somado à resistência do sistema. Então, quando a gente está fazendo esse controle com o controlador PI, é como se a gente tivesse uma resistência ativa que a gente está inserindo no nosso sistema, tá? Para mexer no fluxo de potência. Então, eu estou colocando uma resistência aqui em série com o sistema, como se fosse uma resistência em série com o indutor. Ela é uma resistência que tem perda zero, porque ela é uma resistência virtual, tá? Mas ela consegue, né? Tem esse significado físico, né, de ser uma resistência que auxilia na transferência de potência de um ponto para o outro do nosso conversor, né, na qual a gente está controlando a corrente. Né? Então, algo bem interessante aqui, essa interpretação. Tá. Existiria alguma forma de tentar melhorar isso aqui? Existe. É a gente utilizar, né, uma outra estrutura, que é o que a gente chama de compensação da realimentação interna. Para isso ficar claro, eu vou reescrever esse cara aqui, tá? Esse 1 sobre LS mais R, a gente poderia escrever ele como sendo isso aqui, ó. Então, se a gente fizesse essa malhazinha fechada pequena aí, a gente concluiria que isso aqui dá 1 sobre LS mais R. O que é esse negócio aqui? Né? Isso aqui é a queda de tensão causada pela resistência. Uma interpretação física para isso aqui, pessoal, é que isso aqui é como se fosse um controlador com uma referência igual a zero aqui. Então, a gente está tentando com essa resistência, no que essa resistência faz, ele está tentando eliminar aqui essa circulação de corrente nesse circuito, ou limitar essa circulação de corrente no circuito. Tá? Então, uma forma de tentar melhorar a performance seria inserir aqui um termo que teria a estimativa da resistência e eu entraria com ele, somando aqui. Essa estrutura aqui em vermelho, né, ela é conhecida como compensação de realimentação interna. Ok. Por outro lado, a gente ainda poderia, né, usar, né, a última coisa que daria para fazer. Então, a gente já fez desacoplamento, a gente fez cancelamento de perturbação. Isso aqui seria um cancelamento de perturbação, isso aqui seria o desacoplamento. Vou escrever aqui. Isso aqui seria cancelamento de perturbação. Esse cancelamento de perturbação, pessoal, não é trivial, tá? Conseguir isso, porque muitas vezes você não tem o distúrbio medido. Nesse caso aqui a gente tem. Mas, por exemplo, se a gente pegar um motor elétrico, né, a gente não mede o conjugado da carga. Então, a gente tem uma perturbação que a gente não consegue cancelar porque a gente não consegue medir ela. Tá? Na abordagem padrão, a gente não mede ela. Tá. Muito bom. Uma outra questão que poderia ser feita aqui, que é a última, que é o que o pessoal chama de feed forward, tá? Seria a gente pegar essa referência e usar esse termo aqui, é 1 sobre LS. Então, aqui eu coloco LS aqui. O que seria isso? Eu estou adiantando a tensão que eu teria que aplicar para circular aquela corrente na indutância. Isso aqui é o que o pessoal chama de feed forward. Isso aqui muitas vezes não é usado, tá? Porque a gente tem que lidar com um operador, que é uma derivada nesse caso, e é um operador um pouco complicado de implementar digitalmente. Mas é uma possibilidade que poderia ser feita. Esse feed forward para adiantar, né, essa tensão que a gente espera ter. Essa queda de tensão que a gente espera ter no indutor. Então, olha que legal. Eu estou inserindo a queda de tensão. O que o conversor, né, se a gente pensar naquele diagrama simplificado, né, pensar aqui no diagrama simplificado do conversor.
Então aqui eu tenho a tensão VI, aqui eu tenho a tensão VG. Para eu circular uma corrente I asterisco aqui, o que eu tenho que fazer? Ora, você tem que aplicar a tensão da rede. Isso é feito pelo cancelamento de perturbação, positivo aqui. Você tem que inserir a queda de tensão na resistência. Você está fazendo isso pela compensação de realimentação interna. A queda de tensão que vai ter no indutor pelo fato da corrente estar aumentando. LS, você está fazendo isso pelo feed forward. A queda de tensão no indutor é LDI dt. Né? O termo de desacoplamento. E pronto, é o que você precisaria para circular essa corrente. Aí vem a pergunta, uai, se eu estou compensando a queda de tensão no indutor, se eu estou compensando a queda de tensão na resistência, e eu estou colocando o desacoplamento, e a tensão da rede, para que eu preciso do feedback? Para que eu preciso do KP? Bem, você pode tentar simular esse negócio aqui sem o KP. Nem simulação vai funcionar. Tá? O próprio erro que a integração numérica do seu simulador coloca já é o suficiente para fazer esse sistema instabilizar. E a única forma de colocar ele na estabilidade, né, garantir que essas pequenas perturbações, né, elas vão funcionar, né, elas não vão levar o nosso sistema à instabilidade, isso é garantido pelo KP. Então, o feedback tem essa finalidade. Tá? Então, lembrem-se, feedback é uma forma de controlar um sistema, mas não é a única forma. A gente tem várias outras estruturas, por exemplo, cancelamento de perturbação, compensação de realimentação interna, feed forward, desacoplamento, que podem ser usadas para melhorar a performance. Se você não usa isso, você simplesmente está falando que isso é igual a zero. E você está deixando todo o serviço por conta do feedback. Só que o feedback, para ele poder atuar, tem que ter erro. Ele depende do erro. As outras ações não. Elas não dependem do erro. Então elas atuam em avanço. Elas adiantam um possível erro que vai acontecer. E por isso, todas essas estruturas melhoram a performance do nosso controle. Ok. Feito isso, nós podemos fazer o tuning do nosso controlador. Tá? Nós estamos trabalhando com ele aqui, KP, LS mais R mais KP. Isso aqui é um sistema de primeira ordem. Tá? A gente poderia escrever ele da seguinte forma, né? O polo do nosso sistema, né? O polo desse sistema, ele seria a raiz aqui do denominador, né? Que é menos R mais KP sobre L. Negativo, né? Para ser estável. Isso é 2π vezes uma frequência desse polo. Então, a gente consegue calcular o KP como sendo 2π vezes a frequência do polo vezes a indutância, menos a resistência. Correto? E como que eu defino a frequência do FP1? A gente tem que lembrar, né, que a gente está assumindo que toda a tensão que chega aqui é sintetizada aqui. E quem faz isso para a gente é o conversor. E o conversor tem uma velocidade máxima de atuação, que está limitada pela frequência de comutação. Nesse estudo que nós fizemos, nós consideramos que o conversor ele é um ganho unitário. Isso só é válido para frequências abaixo da frequência de comutação. Tá? Então, geralmente, o FP1 ele é limitado na frequência de comutação do nosso conversor sobre 10. Vou colocar um menor igual. Então, é uma regra prática para a gente garantir que o nosso conversor ele é aproximadamente 1. A gente não vai ter nenhum atraso. Isso é uma aproximação, lógico. E, com isso, a gente consegue fazer nosso controle. Tá? Se a gente for fazer para o eixo de quadratura, nós teríamos algo muito parecido. Tá? Então, basicamente, nós teríamos esse termo aqui, sendo um termo que vai entrar como desacoplamento. Nós temos esse termo. Ele é nulo, mas a gente poderia inserir ele porque dinamicamente a PLL pode ser que não anule ele, né, no começo. Então, seria uma perturbação. E aqui nós teríamos a mesma planta. Então, para a malha de quadratura, nós vamos ter exatamente o mesmo ganho. Você pode fazer aí depois, você vai ter o mesmo ganho. Muito bem. Entendido isso,
Vamos implementar uma simulação agora para a gente poder validar e verificar esse controle de corrente funcionando. Ok, pessoal, agora vamos aqui na simulação. Eu peguei a mesma simulação que a gente trabalhou aqui com a PLL, tá? Eu vou fazer uma abordagem aqui utilizando fontes controladas, tá? E vou deixar a implementação com o modulador para que vocês façam, tá? Ok. Então, primeiramente, vamos construir o nosso inversor simplificado, né? Vamos pegar uma fonte de tensão controlada. Eu só vou espelhar ela aqui. Então, aqui a gente teria a tensão da fase A, tensão da fase B, tensão da fase C. A gente vai ter uma indutância de saída, né? Poderia ser um filtro indutivo, poderia ser um filtro indutivo capacitivo, mas a gente vai representar aqui apenas por um indutor. Ok. Esse indutor ele vai ter uma indutância L. Tá? E eu vou colocar uma resistência também, né? Uma resistência R. Legal. Então, muito bem, tem que seguir, tomar cuidado com a sequência ABC, né? Então essa aqui vai ser a fase A. Muito bem. Agora vamos começar a construir nosso controle. Então eu vou colocar aqui uns steps, tá? Para poder fazer a referência. Esse aqui vai ser o ID-ref. E nós vamos ter o IQ-ref. Muito bem. Controle de eixo direto. Somei. Vou subtrair de uma corrente de eixo direto que vai vir. Certo? Vou passar isso por um controlador que é o meu KP. Só que eu tenho que dar outro nome para ele, né? Porque agora tem um da PLL. KPI, que eu vou chamar. Calculei o controlador. Agora é aquele somador, né? Que a gente discutiu anteriormente, que ele vai ter várias funções aqui, tá? Eu vou colocar essas funções separadas para a gente poder ver os efeitos de cada um bem lentamente. Então, o primeiro termo aqui seria somar o VD. O segundo termo seria o termo do acoplamento. E o terceiro termo seria a compensação da realimentação interna. Se vocês lembrarem, esses seriam os camaradas que a gente estaria inserindo. Eu não vou colocar feed forward, não. Como eu disse, não é tão usado aqui nessa aplicação. Muito bem. Feito isso, a gente tem a nossa tensão a ser sintetizada em eixo direto. Para o eixo de quadratura é muito similar, tá? A única coisa que você vai perceber aqui, né? Aqui a gente fica com mais e menos. No outro camarada aqui, nós vamos ter menos aqui mais no desacoplamento. Temos aqui a tensão, né, e corrente de referência lá, né? Que a gente quer sintetizar. A gente teria que fazer uma transformação, né? De DQ para ABC. Precisa de duas entradas, né? Então vou colocar um mux. Bonitão, né? E aqui a gente tem que pegar o ângulo. Eu vou começar a pegar uns go-tos aqui, porque senão vai ficar muito bagunçado, tá? Então esse aqui é o ρ, que é o ângulo. E aí eu vou pegar um from aqui, que
que é o Rho, aplicou, pegou aqui certinho, então tá certo. Aqui nós temos nossa tensão, eu vou pegar um demultiplexador agora. Ele tem 3 saídas, essa é a saída da fase A, essa é a saída da fase B, e essa é a saída da fase C. Ok. Muito legal, né? Muito bem, vamos salvar isso aqui. Ok, agora a gente tem que obter as correntes, né? Como que a gente faz? A gente tem a medição das correntes. A gente amostra as correntes. E a gente faz uma transformação de Q nas correntes. Aqui é o ângulo, né? Muito bem. Aqui eu vou colocar um demultiplexador. E aqui 2. E aí nós vamos pegar um GoTo, que vai nos dar a corrente de eixo direto e a corrente do eixo de quadratura. Aqui nós vamos ter um from, esse seria o controle de eixo direto, e esse aqui seria o controle do eixo de quadratura. Muito bem. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Acredito que a gente tem que definir os parâmetros, né? Então, vamos colocar uma indutância de 5 mH e uma resistência, nós vamos fazer um X sobre R, tá? De 40. Então, 2π vezes a frequência natural da rede, vezes a indutância, dividido por 40. É o valor da nossa resistência. Ok? Muito bem. A gente vai ter os termos de desacoplamento e os termos que vão ser colocados aqui das tensões, né? Eu vou pegar aqui esse valor aqui, que são as tensões, né, de eixo direto e de eixo de quadratura. VD. VQ. Ok. E aí aqui embaixo, nós vamos somar elas, né, que seria aquela compensação da perturbação. Então aqui entra a tensão VD. E aqui entra a tensão VQ. Ok. Agora nós temos os termos de desacoplamento. Eu teria que pegar a corrente de eixo de quadratura e ela é multiplicada por um ganho, que é o 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. Seria o ômega NL. Aqui ele entra subtraindo. Tá? Já no camarada de baixo, esse negócio entra somando, tá? Visto que o sinal da dinâmica é diferente. Note que aqui o acoplamento está positivo, então ele entra negativo aqui para cancelar, e na outra ele entraria com um sinal positivo, né, para poder cancelar. Então aqui seria o ID, né? E aqui seria o ômega NL. Só ficou faltando, né, o nosso termo de compensação. Eu vou colocar em segundo aqui para ficar melhor. Porque aí fica na ordem, né? A única coisa que ficou faltando aqui seria aquele termo da compensação da realimentação interna.
que um vai pegar o próprio ID e o outro pega o próprio IQ. Bem, ficou faltando só definir o controlador de corrente, né? Então, a gente definiu o nosso controlador de corrente, que é o Kp_i, como sendo 2 vezes π vezes a frequência do polo, vezes a indutância, menos a resistência. E essa frequência do polo, a gente definiu ela como 1 sobre a frequência de comutação, que, na verdade, a frequência de comutação, que eu vou colocar como sendo 10 kHz, dividido por 10. Posso até colocar assim, né? Frequência de comutação, e a frequência de comutação é igual a 10.000. Muito bem. Aqui não vai fazer tanta diferença agora, visto que a gente não tem o PWM, mas na hora que vocês implementarem com ele, vocês vão conseguir ver essa diferença. Bem legal. Vamos ver se vai dar algum problema. Bem, ele está dando algum problema aqui, pode ser de loop algébrico. Vou colocar primeiro um bloco aqui de memory, porque a gente usa a própria medição, né, para poder sintetizar a tensão, então isso pode causar problemas. Deixa eu só colocar aqui como 0, só para ver o que ele vai fazer. E eu não coloquei scopes na corrente. Ele está dando problema numérico. Vamos ver se a gente consegue contornar ele aqui com outro método. E com um passo maior aqui. Não. O PLL conseguiu rodar. Nós temos estimativas das tensões de eixo direto, de quadratura, tudo certo. O problema é na corrente. Tem um controlador Kp. Corrente, deixa eu só ver se eu estou medindo as correntes certo. Ah, tem um problema. A gente está medindo as correntes para dentro do conversor, mas a modelagem foi feita com a corrente para fora. Isso aqui tem um detalhe aqui, pessoal. Tem que colocar um ganho de -1 aqui. Então isso é importante, né? Porque essas equações dinâmicas que a gente obteve, agora foi. Essas equações dinâmicas que a gente obteve, elas foram feitas considerando que a corrente está indo para cá. Se a gente mede a corrente ao contrário, isso pode causar problemas, tá? Então foi até bom para lembrar de falar desse detalhe. Porque se você medir a corrente ao contrário, o modelo mudaria, né? Você teria que fazer as equações dinâmicas considerando isso como se fosse um retificador. Bem, vamos ver o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos colocando esse cara aqui tudo em 0 primeiro. Vamos ver se vai conseguir, né? Então, existe aqui um transitório e existe um pequeno erro aqui associado. Vamos dar um degrau aqui agora aqui. Vamos mandar de 0 para 10 amperes. Então, nós vamos fazer isso aqui no instante 0,2 segundos. 0,2 é o suficiente? 0,2 é o suficiente. Então, a nossa referência vai ficar 0 e vai para 10. E essa aqui vai mudar em 0,4. Então, ela vai de 0 para 10. Então, primeiro eu vou aplicar corrente de eixo direto, depois corrente de eixo quadratura. Aqui a gente vai olhar o que está acontecendo, né? Tanto na corrente, eu vou pegar a corrente à medida invertida, tá bom? Quanto na tensão. Esse bloco aqui está a mais. Beleza. Ok. Olhando primeiro a corrente, né, o que a gente nota? Primeiro, né, a gente estava em torno de 0. Essa seria a referência inicial nossa, perto de 0. Claro que não vai dar 0, a gente está usando um controlador proporcional, então não dá para fazer milagre, né? Mas depois a gente vai perceber que vai ter uma malha externa a essa de corrente e ela vai ter um controlador integral e a finalidade dela vai ser anular o erro de potência,
Porque a gente quer controlar a potência ativa e reativa, e não a corrente diretamente. Então esse erro de corrente não preocupa muito. A maioria dos inversores comerciais aí, trifásicos, eles não se preocupam tanto com esse erro de corrente. Mas o legal é perceber que a gente está perto de zero e aí depois a gente dá um degrau de corrente e a gente nota que o nosso sistema ele responde aqui muito bem aqui, né? Um sistema de primeira ordem, né? Ele vai discreto porque a gente está mostrando em 10 kHz, né? Aqui a gente dá um degrau de eixo de quadratura. O que é legal perceber, né? A gente tem a nossa corrente de quadratura perto de zero, depois a gente dá um degrau. Ela sobe lá para perto de 10 amperes. No instante que a gente dá o degrau de corrente, ou seja, a corrente de quadratura começa a ter valor, a gente tem essa perturbação no eixo direto. Isso aqui é causado por causa do acoplamento entre as duas, tá? Mas se eu salvar esse resultado, tá, e mostrasse para vocês sem esse termo de acoplamento aqui, então aqui é o IQ entrando aqui, aqui o ID entrando aqui, a gente veria um resultado bem pior, tá? Então a gente teria realmente um aumento significativo no erro, tá, das duas, tá, quando a gente desce esse degrau. Então o controlador proporcional não consegue compensar isso, entendeu? Então essa diferença que a gente está vendo agora, né, na hora que eu dei um degrau do eixo direto, aumentou aqui do eixo de quadratura, isso aqui está sendo compensado, né, na simulação inicial por causa daquele sistema de compensação, de desacoplamento entre as fases. Legal, né? Muito bem. Agora vamos olhar o que está acontecendo na corrente na rede. Então aqui a gente tem a tensão e a corrente. No instante inicial, nós não estamos transferindo potência. Corrente de eixo direto e corrente de eixo de quadratura igual a zero. Depois a gente começa uma transferência de potência. Tá? O que é legal perceber? Eu estou medindo, né, a corrente entrando, a corrente no sentido da rede. Né? E a gente nota aqui, né, que a corrente e a tensão estão em fase. Olha aqui, ó. A corrente verde está em fase com a tensão. A corrente vermelha em fase com a tensão. E a corrente azul em fase com a tensão. Tá? Aqui, pessoal, está com essa diferença aqui, né, de discretização aqui, provavelmente porque quando eu medi a corrente, eu medi aqui, ó. Eu medi antes do ZOH, tá vendo? Antes do amostrador. Se a gente quisesse ver todos os dois, né, com aquela escadinha, né, que é causada pela discretização, a gente teria que pegar aqui depois do ZOH. Então, olha que legal. Agora sim, as duas têm a escadinha, né, de 10 kHz. E aí, na hora que a gente dá o degrau, né, o conversor sintetiza tensões para garantir esse fluxo de corrente. Tá? E aí fica uma corrente em fase com a tensão, olha que legal. Sempre em fase. Até que a gente dá um degrau de quadratura. Quando a gente dá um degrau de quadratura, o ângulo muda. Tá? Porque quando a gente está trabalhando só com o eixo quadratura, a gente está transferindo potência reativa. Isso vai ficar claro, né, se, por exemplo, eu eliminasse a referência de eixo direto e simulasse. A gente vai ver claramente, né, aqui seria o momento do degrau, a gente vai ver claramente que tensão e corrente estão 90 graus defasados. Então aqui, né, a corrente ela está adiantada em relação à tensão. E se eu trocar o sinal da corrente de quadratura, agora ela vai ficar atrasada em relação à tensão. Então a gente consegue fazer esse fluxo de potência reativa bidirecional, tá, no nosso conversor. A gente também consegue fazer um fluxo de potência ativa bidirecional. Para que isso serve? Ao invés de entregar a energia para a rede, ou seja, descarregar as baterias, a gente poderia carregar as baterias. Então isso seria feito se a gente considerar uma referência negativa de corrente de eixo direto. Aí se a gente olhar agora a tensão e corrente, elas vão estar em contrafase, o que indica um fluxo de potência ativa reverso. Ok? Muito bem. Tem uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, né? Essa simulação, esse desenvolvimento, assumiu que o nosso conversor CCCA, ele é igual a um ganho unitário.
Mas na prática, geralmente existe um atraso aqui neste conversor, tá? De um período de amostragem, que é associado à implementação disso dentro do microprocessador. Tá? Então, se a gente estiver comutando em 10 kHz, amostrando em 10 kHz, esse atraso é de 10 kHz. Bem, vou salvar aqui a simulação, né, para esse caso. Então, principalmente as variáveis de eixo direto aqui, né, e quadratura. Então, esse seria o comportamento, né, das medições. E agora eu vou considerar o atraso. Tá? Quando a gente considera o atraso, olha que legal a gente perceber. A gente tem uma resposta de segunda ordem agora. Tá? E essa resposta de segunda ordem que aparece, né, essa oscilação, né, que aparece adicional, ela está associada exatamente com aquele atraso de implementação digital. Tá? Então, a gente tem uma resposta pior, né? A resposta fica segunda ordem ao invés de ficar primeira ordem sem overshoot. Tá? Para tentar reduzir esse overshoot, é bastante comum, né, os engenheiros na prática alocarem esse polo aqui em aproximadamente 1/20 da frequência. Então, se a gente fazer 1/20 da frequência, dá para provar isso matematicamente também, tá? A gente melhora bastante a performance aqui do sistema de segunda ordem. Tá? Então, vou deixar ele aqui mostrando para vocês. Ele fica mais lento, né? Mas ele fica melhor, né? Ele fica um pouco mais lento do que quando a gente tem sem atraso, mas na prática não tem como não existir esse atraso. Mas ele elimina um pouco desse overshoot que aparece na resposta. Então, se a gente deixar uma resposta um pouco mais lenta, a gente consegue uma resposta mais amortecida. Né? Seria um QC de 0, mais próximo de 0,707. Né? Seria uma resposta melhor. Ela tem um overshoot pequeno, mas ela tem, né? Porque é de segunda ordem. Mas fica bem melhor do que se a gente alocasse em 1/10. Né? Se a gente considerar o delay e alocar em 1/5, por exemplo, ou seja, eu queria um controle de corrente ultra rápido, vocês vão perceber que a resposta fica instável. Isso fica instável por causa do atraso. Tá? Se não existisse esse atraso, se eu colocasse só aquele memory, né, ele conseguiria injetar corrente na rede. A resposta piora um pouquinho aqui, mas ele conseguiria. Mas na prática, isso aqui não dá certo, porque o delay faz com que a sua resposta de corrente fique instável. Então, lembre-se disso aí, quando forem fazer alguma implementação digital. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.